Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos continuar então falando sobre este assunto. Já é a 13ª semana em que eu estou compartilhando com vocês sobre a fé. A fé é mais do que acreditar. E nós temos, durante um mês, com a de hoje, estamos falando sobre a fé de Abel. Eu acho que vocês nunca ouviram falar tanto de Abel como, né? Mas é muito importante, porque a fé de Abel, na lista dos homens de Deus que aparecem em Hebreus, é o primeiro exemplo de uma pessoa de fé. E vocês vão entender que cada exemplo que acontece em Hebreus 11, eles acontecem numa determinada ordem que nos leva a pensarmos sobre como a fé é construída, como ela se desenvolve e por que Deus nos deu a fé. Então, a primeira coisa que a fé faz é revelar à nossa mente, como temos aprendido, o caráter, não é? O poder, a pessoa de Deus e os seus planos eternos em Cristo. Então, a primeira coisa que a fé nos dá não é aquela ousadia, como muitos querem afirmar, de podermos entrar na presença de Deus e exigir dele alguma coisa. A fé nos leva a crermos em algo, a crermos na graça de Deus e a expressarmos a vida de Cristo. E foi isso que Abel fez. Ele pegou o primeiro carneirinho do seu rebanho. Carneirinho nos lembra uma ovelha. E Jesus é chamado de Cordeiro. Ele matou o cordeirinho. Abel era o povo de Deus. Ele era um homem temente a Deus. E Jesus foi morto pela humanidade. Ele era um homem, um humano. E ele matou o cordeiro. O seu ato expressava alguma coisa que iria acontecer lá na frente. Correto? Então, o único Filho de Deus seria morto pela humanidade para que esta pudesse ser agraciada, pudesse ter acesso à presença de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque não são todas as pessoas que pensam ter acesso a Deus que o têm, porque não é, de acordo com a palavra de Deus, não tem. Nesta noite, eu quero falar mais um detalhe da fé de Abel e dizer a vocês o seguinte: a fé bíblica pode causar sofrimentos. Nós estamos falando sobre a aprovação de Deus, sobre a vida de Abel como um homem correto, como ele aprendeu as coisas,
como ele foi diferente do seu irmão, correto? Ele não criou uma religião, o seu irmão criou uma religião falsa, mas ele não, tá? Ele seguiu à risca o que Deus ensinava, e Deus aprovou sua vida. Então, em Hebreus capítulo 11, verso 4, nós vamos ler novamente esse texto, porque tem sido a base durante 4 semanas para meditarmos na vida de Abel, sobre a fé. E eu quero tentar nesta noite desmistificar algumas coisas, algumas mentiras que são ensinadas a nós, com o intuito de fazer com que nós tenhamos uma fé mirabolante, sensacionalista, que consegue tudo. Nós precisamos colocar os pés no chão e não cairmos nessa bobagem que se faz por aí hoje. Vamos tirar o pezinho do chão. Quem tira pé do chão é louco. Você precisa colocar os pés no chão, você precisa entrar na realidade bíblica, conhecer o que Deus quer, e então você vai ter uma vida consistente ao lado de Deus. Então vejamos, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus o quê? Um sacrifício melhor do que o de Caim. Eu já expliquei isso. Esse foi o primeiro detalhe. O sacrifício melhor de Abel representava o quê? Cristo, não é? Ele deu a Deus o que Deus queria, correto? Ele compreendeu a verdade e deu a Deus o que Deus queria, e Deus se agradou. Caim compreendia a Deus, tá? Acreditava em Deus, mas não deu a Deus o que Deus queria. Ele deu a Deus o que ele quis. Então, a religião falsa é essa: qualquer caminho leva a Deus. Vocês já cansaram de ouvir isso. E isso é de uma estupidez tremenda, correto? Então, qualquer pessoa pode entrar na sua casa. Eu posso entrar na sua casa pelo telhado e você vai ficar feliz? Eu posso chegar na sua casa e soltar uma bomba e derrubar o seu muro e entrar no seu terreno, você vai ficar feliz? Então, você acha que se você não se sente feliz, se você se sente incomodado, se eu pular o muro do seu quintal e cair lá dentro da sua casa, você acha que Deus vai se sentir feliz, bendito, porque você acredita que pode entrar no reino de Deus de qualquer maneira? Isso não há possibilidade, não é dessa maneira. Deus estabelece a maneira para entrar no seu reino, como você estabelece a maneira de que eu entre na sua casa. E tem mais: você chama as pessoas que você quer que entrem na sua casa, ou não é? Não é qualquer um que vai tocando a campainha e vai entrando, concorda comigo? Se um estranho for entrando na sua casa, fala: opa, onde você vai? Já para casinha, né? Você manda embora, correto? Porque ninguém vai entrando na sua casa de qualquer maneira, não é isso? Você escolhe, ou não é assim? Deus faz a mesma coisa. Deus escolhe aqueles a quem Ele quer dar o seu reino, e ponto final. Jesus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Ele define, é Ele que define, e ponto final. Eu espero, como Paulo diz, eu espero na misericórdia de Deus de um dia estar na eternidade. Pela fé, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu o quê? A aprovação de Deus como homem correto. Veja, ele não era perfeito, mas o sacrifício que ele oferecia a Deus representava o quê? Que ele acreditava que por meio daquele ato seus pecados eram perdoados. Então nós falamos sobre pecados, sobre erros. Ninguém entra na presença de Deus com uma alma imunda. É impossível.
Por outro lado, é impossível ao ser humano caracterizar-se como uma pessoa limpa. Nós não somos. Então nós vivemos nessa agonia. Veja, nós somos imperfeitos e estamos diante daquele que é perfeito. E ele nos aceita? Claro. Desde que a sua vida demonstre o quê? Desejo por uma vida correta. Desde que você demonstre desejo, bom ânimo para andar debaixo dos termos de Deus. Você pode falhar, eu posso falhar e falharemos. No entanto, quando Jesus estava nascendo em Belém, qual foi a mensagem dos anjos aos pastores no campo? Glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem? Aos homens de boa vontade, aos homens de bom ânimo. Isto é, os homens que expressassem bom ânimo, coragem, vontade, diligência, Deus permitiria que estes homens fossem agraciados por Ele, a fim de andarem debaixo dos seus termos. Porque eu tenho explicado a você que paz não é um estado de alma psicológico. Paz com Deus não é isso. Tanto que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Então veja bem, se nós vamos ter aflições, significa que teremos o que dentro de nós? Uma alma em algum momento, em algum estado de instabilidade emocional. Você será agitado por alguma situação que o prensa, correto? E não é assim? No entanto, a paz que Deus nos dá é um acordo bilateral, em que eu não brigo mais com Ele e Ele não briga mais comigo. Nós estamos agora em comum acordo. Por quê? Eu aceitei os termos dele como vencedor. Eu não sou vencedor. E eu uso sempre o exemplo dos Estados Unidos com o Japão, na Segunda Guerra Mundial. Quando o imperador japonês subiu ao navio americano e assinou o termo de paz. Cessou a guerra entre nós. Eu não te ataco mais. Porém, vocês nos venceram. Nós vamos viver debaixo dos seus termos a partir de agora. É isso que acontece com uma pessoa que passa a andar com Deus. Ele vive debaixo dos termos de Deus. A esta pessoa é dado o quê? A paz de Deus. Então a paz de Deus não é essa coisa que essa pastorada diz por aí: hoje se levanta a mão porque Deus vai te dar paz agora. Espera lá, não. A paz então vem pela obediência. Se você não está disposto a obedecer, você não vai ter paz. Se você não está disposto a ingressar num processo de transformação de mente, você nunca vai experimentar força, capacitação interior. Correto, gente? Então, veja lá, o cristão verdadeiro... Bom, vamos continuar lendo o versículo aqui. Ele então... Tá? Deus aprovou as suas ofertas. Muito bem. Agora vem a parte final. Por meio da sua fé, Abel, o quê? Mesmo depois de morto, ainda fala. Todo cristão verdadeiro tem que compreender que viver pela fé bíblica, correto? É um risco. Não tem como, é um risco. Algumas vezes, por meio da fé, você vai experimentar grandes milagres de Deus, verdadeiros livramentos, não é isso? Quantos aqui já experimentaram milagres de Deus? Correto. Infelizmente,
Muitas pessoas que experimentam milagres de Deus não os entendem como sinais. Eles começam a perceber ou compreender por si mesmos uma ideia desvairada, longe da palavra de Deus, que receber milagres de Deus é resultado do quê? Do seu pensamento positivo. E não é. Quando Deus faz um milagre em nossas vidas, é porque Ele quer nos ensinar algo acerca da sua graça e acerca de Cristo. Mas quando você recebe um milagre e a sua única preocupação é dar testemunho do que você recebeu, você não aprendeu nada. Você é um exibido, arrogante, um verdadeiro palhaço. Quando uma pessoa vai a um canal de televisão, um rádio, uma revista, qualquer mídia, e começa a dizer, eu estava assim, agora recebi isso, e agora eu estou assim, agora eu não tinha dinheiro, mas agora eu tenho. Isso é uma palhaçada. Mas quando uma pessoa diz, olha, eu não merecia receber de Deus o que mereci. Deus interveio na minha vida, e agora eu tenho que ser mais comprometido com Ele. A coisa muda. Dá para entender? Milagre não convence ninguém, mas quando eu entendo os milagres como sinais de Deus, porque sinais sempre nos levam a pensar em alguma coisa. O que é isso? É um pássaro? É um avião? É o super-homem. Então, quando você olha para o céu e vê uma luz passando rapidamente, olha, você viu? O que é aquilo? É uma estrela cadente? Não, é um satélite. Não, é um meteoro. Você é obrigado a pensar. Mas um milagre, quando você recebe e não pensa, você quer desfrutar dos seus sonhos pessoais e acreditar que Deus sempre vai fazer o que fez naquele momento, sem você se comprometer realmente com Ele. Isso é um grande erro que essa pastorada ensina e que nós cometemos e não podemos cometer mais. Deu para entender o que eu falei? Ou não? Então, quando você receber algo de Deus, não fique falando para as pessoas, olha, eu criei, eu acreditei, eu tive fé e recebi. Você recebeu não é nem porque você teve fé, porque tem muita gente que não tem fé e recebe. Porque quando Deus quer fazer algo, Ele faz para mostrar às pessoas quem Ele é e quem Jesus é. Não fique se exibindo. No entanto, haverá situações que por meio da fé você vai ter que enfrentar grandes adversidades. E às vezes até o risco da própria morte. O que eu estou dizendo não é uma loucura. Porque nós estamos em pleno século 21. E cristãos estão sendo assassinados em muitos países, martirizados por causa da sua fé, sem que a imprensa divulgue estes acontecimentos. Se um palestino, principalmente neste país aqui, depois dessa declaração imbecil dessa senadora que praticamente convocou o Estado Islâmico, né? Porque quem vai até o Estado Islâmico acaba perdendo a cabeça. Mas ela não tem medo, ela não tem cabeça. Então, veja só, na verdade, o que eu estava falando agora? Quantas pessoas estão sendo assassinadas em nome da fé que possuem em Cristo? E nós não sabemos. Quando você estiver no Google, investigue lá, missões portas abertas. Procure lá, torturados por Cristo. E você vai começar a ter notícias de países
que estão matando cristãos em pleno século XXI. Porque as notícias só são dadas por meio de sites que pertencem a missões. Porque eles ficam ao par do que está acontecendo nestes países. Porque a imprensa esquerdista jamais irá publicar ou divulgar estas coisas, porque eles odeiam os princípios do cristianismo. Então, tome cuidado com pessoas que dizem que a fé só lhe trará vitória. Mas que vitória é essa? Nós precisamos descobrir nesta noite. Que vitória é essa? Você pode estar passando por uma situação terrível na sua vida. E então você diz, eu quero crer para ter vitória. Porém, se Deus libertar você desta situação, e você entender isso apenas como um milagre, você não teve vitória nenhuma. Mas se você se comprometer mais seriamente com Deus, aí é o começo da sua vitória. Porque enquanto você estiver nesta vida, você não é plenamente vencedor coisíssima nenhuma. O vencedor é aquele que diz como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Esse é o maior testemunho que um homem e uma mulher de Deus pode dar. A primeira coisa, então, que eu penso que o Espírito de Deus quer que nós guardemos no coração, a primeira ideia, a primeira proposta divina nesta noite para nós, é esta. Vocês podem ler em voz alta comigo? Tome cuidado para não ser enganado pelas distorções bíblicas dos falsos mestres da fé. Tome cuidado, tome cuidado. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre um versículo que é mal entendido, mal interpretado e usado a rodo pelas pessoas que falam sobre fé. Ele está aqui em Lucas 18, verso 27, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. O que não difere em nada do pensamento das outras versões, só que esta versão usa palavras mais compreensíveis para as pessoas da nossa época. Diz assim: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Quando você olha este versículo, o que é que você entende? Sabe o que é que as pessoas falam? Que você pode se esforçar, você está a fim de conseguir alguma coisa, não é isso? Então você se empenha, você vai, e você faz, você se esforça, você se atira de corpo e alma naquela situação. Então, quando você vê que não tem mais força, quando você vê que não tem mais saída, então chegou a hora de Deus. Não é assim que é nos dito? Isto é uma imbecilidade do tamanho do planeta Júpiter. Por que eu não digo do Sol? Porque tem outras imbecilidades maiores até. No entanto, Júpiter está bom para isso. Porque Júpiter é um caos. A sua atmosfera é um caos. E qualquer coisa que passar perto, ele atrai, qualquer bagunça cai lá e já era. E como um caos atrai outro caos, só pode ser comparado a Júpiter. Então, veja só, essa infelicidade jupiteriana de pensamento nos leva a acreditar numa loucura
Você não é chamado para desobedecer a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que você e eu não deveríamos tomar nenhuma decisão sem antes consultarmos a Deus. Por que eu digo isso? Onde eu encontro base bíblica para declarar o que eu estou lhe dizendo, sem que você acredite que esta é a minha opinião pessoal? Ora, o homem, diz a Bíblia, o homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Nós não deveríamos tomar nenhuma decisão sem antes conhecermos a vontade de Deus. Quantas vezes erramos em nossas vidas por tratarmos este princípio, esta verdade, com desdém. Nós a negligenciamos em muitas ocasiões e o resultado foi desastroso. Nossa alma quase ruiu, quase destroçou, porque deixamos de buscar a presença de Deus devido à nossa impulsividade. Nós não conseguimos no momento controlar o nosso ímpeto. Aquele fogo dentro de nós era um combustível não divino, mas carnal, que impulsionava essa locomotiva de encontro aos nossos desejos próprios. E o resultado qual foi? Caos, tristezas, ilusões. Você está prestes a tomar uma decisão hoje, pensando que isso vai salvar sua vida, mas você não sabe por que Deus está pesando o teu coração. Porque se você tomar uma decisão errada, você vai desgraçar sua família, seus filhos, sua vida com Deus. O primeiro sinal que uma pessoa toma uma decisão errada, sua vida espiritual e moral se degrada. Porque ele não se contenta com o princípio da libertinagem, sem umas gotas de libertinagem, de liberdade com umas gotas de libertinagem. Ele quer se sentir o quê? Livre ao extremo, para fazer o que quer. Você tem que tomar muito cuidado com quem você está conversando ultimamente. Pode ser até o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu filho, tua filha, amigo, colega. Não se deixe levar por uma opinião que não representa a última palavra de Deus na sua vida. Quando Jesus, eu mudei o versículo aí, bati o braço aqui, foi de propósito, que era para vocês lerem mesmo. Quando Jesus disse,
o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Eu não vou ler agora na Bíblia o contexto, mas quando vocês pegarem as minhas notas, e alguns já as têm, porque já passaram aí pelo... Eu sempre distribuo antes, para vocês terem em mãos, para anotar, e vocês têm que aprender a escrever o que Deus fala com vocês. Esse verso faz parte de um contexto. Você não pode pegar um versículo da Bíblia e achar que toda a verdade está ali. Jesus estava conversando com quem? Ele estava conversando com um jovem rico, um líder religioso, que queria o quê? O reino de Deus. E nessa conversa com esse rapaz, Jesus, que é o Senhor, dá uma ordem a ele. Dá uma ordem a ele. Você quer o reino de Deus, você é rico, não é? Você é um mestre da lei. Era isso que ele era. Então vá e venda tudo que tem e dá aos pobres. Por quê? Porque os mestres da lei na época de Jesus queriam ficar ricos, milionários. Se existia uma classe abastada na época de Jesus, eram os pastores. Tem alguma diferença hoje? Se Jesus chegasse para um camarada desse que compra fazenda, avião, para que pastor compra avião? Aí diz assim, esse pastor fala assim, sabe Jesus, eu estou meio precisando de mais poder. Jesus ia dizer para ele, vende o teu avião, tua fazenda, teus apartamentos em Miami de cobertura, vende a tua Ferrari, vende a tua mansão naquele estado norte-americano. E eu vendo para quê? Pega o dinheiro e distribua às pessoas que têm necessidade. E volte e siga-me. O que você acha que esse cara ia fazer? Você, vamos supor, hein? Você não tem nada. Você está na maior pendura aí. Certo? Você deve para Deus e para o diabo. Então, vamos escrachar mesmo, né? Certo? Vamos escrachar mesmo. Então, aqui, ó. E a juro mesmo. Aí, você chega aqui e fala assim, meu Deus, eu preciso de vida, eu não sei como encontrar a tua direção, me ajude. Aí Deus diz assim, vende o que você tem. O que você tem? Um anel? Um relógio? Um sapato? Uma unha encravada? Uma cueca que você já está fazendo hora extra com ela? Vende o que você tem e dá aos pobres. E volta e segue-me. O que essa pessoa faria? Nada. No entanto, veja a diferença de Jesus e dos pregadores atuais. Quando você chega em um lugar e diz assim, eu estou com a vida que é um inferno. A minha mulher parece uma frieira. A minha sogra está em casa e eu a denomino como artrite. Está tudo degringolado a minha vida. O que eu faço? O pastor atual dirá assim, dê uma oferta para a nossa igreja e Deus vai lhe dar o que você quer.
ele não pensa nos outros, ele pensa em si. Isto não é conversa de um homem que é pastor. Jesus era diferente. É por isso que eu amo Jesus. E ensino você a amá-lo. Muito bem. Quando o jovem rico ouviu isso, ele ficou triste, muito triste. E é interessante que o sentido exato da sua tristeza é que ele ficou dominado por uma tristeza tão profunda no seu interior que lhe dava um sentimento de morte. Era uma tristeza macabra. Uma tristeza que fechava as portas de qualquer horizonte que seus olhos pudessem mirar. Você vem a uma reunião como esta, com a esperança de receber uma palavra assim: hoje eu vou testar aquela igreja lá. Vou testar o Deus daquela igreja lá. E você veio. Como se você fosse um PhD gospel da eternidade. Como se você entendesse de fato Deus. E aí você está me testando. Eu quero ouvir uma palavra que eu vou receber dinheiro, vou ficar rico. Eu quero ouvir os 10 passos da riqueza, os 10 passos da felicidade, os 10 passos da alegria. E o cara chega lá e começa a falar que eu tenho que me render a Deus. É muito difícil. Assim não dá. Você pega, não aguenta nem 15 minutos, levanta e vai embora. E eu não vou ficar bravo com você não, porque você foi verdadeiro. Você rejeitou a verdade. É melhor que você tome uma posição, que você não seja nem frio, que você não seja morno, mas seja frio ou quente. Ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. Então, você tem que tomar uma posição, sem problema algum. Se alguém quer levantar isso aí, já me testou e não concordou, escafeda-se. Fique à vontade para sair o momento que quiser, sem problema algum. Então esse jovem queria o reino, mas ao mesmo tempo, ele queria viver segundo os seus hábitos do dia a dia. Como é que uma pessoa pode querer viver com Deus e ao mesmo tempo viver à sua maneira? Veja lá. Olha os conflitos que alguns pais têm com seus filhos. Porque algo lhes é ensinado. A educação, o berço. No entanto, essa criança, o jovenzinho, passa a querer viver de modo independente. Quando está em casa, ele abraça o pai e a mãe, mas quando fora, faz o que bem entende. Eu pergunto, que segurança esta pessoa passa àqueles que deveriam tutoriar sua vida? E o que ele merece? Me diga o que ele merece. Perguntando. Me ajuda aí, ué. O que ele merece?
um rapaz ou uma moça desobediente que engana os seus pais merece o quê? Disciplina, orientação, primeiro, ou não é? Sentar, mostrar, tentar abrir seus olhos, tentar mostrar o quanto você, pai e mãe, é amigo dessa pessoa, desse indivíduo, desse elemento, não é? Então, depois, se não adianta a conversa, o que se tem que fazer? Cercear, limitar, começar a retirar o quê? Regalias, não é isso? Agora, imagine, você diz, eu vou andar com Deus, mas aí você diz assim, eu tenho a minha crença. O que Deus vai fazer com um jagunço desse? Matar não vai, por enquanto. No entanto, Ele vai orientar. Ele vai trazer pessoas responsáveis até esta pessoa. Para que esses instrumentos divinos lhes fale o quê? A verdade e princípios de Deus. Mas se esse elemento, entre aspas, não os ouve, ou as ouve, as pessoas, o que Deus vai fazer agora? Retirar regalias. Então não me venham com a conversa que você pode andar de qualquer forma, que Deus te entende. Se você não entende as travessuras do seu filho ou dos seus filhos, não pense que o pai entende as suas. Não pense que ele vai concordar com a sua independência dele. Vocês estão entendendo ou não? Então, que pregação que a gente está ouvindo por aí, gente? Uma loucura! É uma mentira em cima de mentira. Você já aprendeu que a fé traz o quê? A mente. Tem pastor que fala, eu prego pelo Espírito. Não, você não deveria falar assim. Você tem que usar a mente. Porque quem não usa a mente é um mentecapto. E Deus nos deu uma mente, por quê? Então seria melhor nascer abacaxi. Olha que bonito seria. Dona Edi, a senhora tem um abacaxi, o Tony, né? Mas, veja. Que abacaxi. Mas imagine, em algumas pessoas, nascendo tomate cereja, outros maracujá, amora, azeitona, imagine, morango. Ia ser um mundo comestível mesmo. Ia ser uma agricultura ambulante, uma coisa fabulosa, né? Mas não é assim. Deus usou sua mente para outros frutos, para que você use a sua capacidade mental para crescer e ajudar outros a crescerem. Qual é o papel da igreja neste mundo? Vender ilusões? Ou aconselhar pessoas a serem dignas da vida que receberam de Deus? Eu não vou brincar com esse negócio. Então a palavra de Deus ensina que a fé renova a nossa maneira de pensar e nos leva a compreender. Ela nos traz a compreensão do caráter de Deus e dos planos dele neste mundo. Então, empregar esforços pessoais
para depois dizer assim: Deus, não consegui por mim mesmo, vai que dá. Agora eu entrego na tua mão. Se você não entregou antes, você não entregará depois. Porque você não pode imaginar o que Deus exige à pessoa que está disposta a entregar sua vida a Ele. Você tem que passar pela cruz, meu amigo. Você tem que morrer para si mesmo, meu amigo. Então não é assim. Então quer dizer que uma pessoa pode viver pelos seus interesses, ausente do Senhor, e de repente diz: ah, minha vida desandou. Então o Senhor pode fazer um milagre? Ou não é essa a proposta que está nos sendo dada por aí? Tem gente que vai no monte e ora por vassoura. E depois vende uma vassoura de piaçava por 300 pila. Esse cara merece uma vassourada. Porque não é possível uma coisa dessa. Você está num ambiente onde Deus está falando com você. Mas sabe o que está se passando no teu coração agora? Raiva. Porque Deus está condenando o seu estado de mental. Porque você não gostaria de estar aqui ouvindo essas coisas. Você gostaria de estar ouvindo aquele salafrário do seu amigo ou daquele palestrante dizendo: vai em frente, seja feliz, busque a tua felicidade. Que felicidade existe longe da palavra de Deus? Não existe felicidade sem obediência a Deus. Você não é feliz desobedecendo a Deus. Jesus disse: vai, vende tudo. O jovem ficou triste. E o que ele fez? Foi embora. Essa é a tua vontade de sair daqui triste, porque a decisão que você queria tomar não agrada a Deus. Então agora você fala assim: vou ter que continuar puxando essa locomotiva. Vai. Mas até quando? Até amanhã? Não, pode ser a vida inteira. Você quer que eu defina o tempo por Deus para você? Você quer que eu fique datando o momento que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida? Eu sei que tem que buscar, ué. Não sou eu não. É você que tem que buscar a direção de Deus para a sua vida. Como é que eu vou dizer amanhã, Deus, a menos que Deus me dê uma palavra do conhecimento? Eu chego aqui: Jorge, amanhã vão te assaltar, você vai ficar pelado na Avenida Paulista. E depois a polícia vai te pegar e vai te dar um cacete, uma surra bem dada mesmo. Jogar você no camburão, pensar que você é um cara doido mesmo, um malandro mesmo, e depois vão jogar você lá no fundão lá, e daqui uns 2, 3 meses vão descobrir que você é inocente.
Então veja só, eu não posso dizer a você o que Deus irá fazer na sua vida. Mas se você conta um problema para mim, e confia em mim, e conta um problema, você conversa comigo, acreditando que eu serei um bom conselheiro para você, eu sempre irei explicar a você, primeiramente, até que ponto você está morto para si mesmo. Eu jamais vou sair dizendo, não, você está certo, toma, chega, chega, chega. De forma alguma. Você tem que examinar sua vida, até que ponto você está morto para si mesmo, até que ponto você está negando a si mesmo, até que ponto você está disposto a buscar Deus. Até que ponto você está concorrendo contra Deus? Até que ponto Deus está concorrendo contra você? Esse é o problema. Quando o jovem chegou diante de Jesus, disse, eu quero. Então, ele foi embora. E Jesus olhou os seus discípulos e disse, porque eles perguntaram, desse jeito, quem é que vai entrar no reino de Deus? Quem vai ser salvo? Jesus disse, o que é impossível para os seres humanos, é possível para Deus. Se o ser humano parar de guerrear contra Deus, então Deus lhe dá a capacidade, a influência, e ele é capaz de vir. Mas enquanto ele ficar lutando contra Deus, ele nunca vai experimentar, então ele vai viver na impossibilidade, nos seus erros. E isso nos leva a um segundo ponto, se vocês me permitem. Deus não ri dos nossos erros, mas se entristece. Portanto, procure viver uma vida correta diante dele. Há quem diga assim, sabe, Walter, eu não sou perfeito e Deus me conhece, Deus me entende. Você consegue entender um pato andando pelo terreiro, fazendo assim? Um pato. Então, você entende? Você já está começando a ficar achando que eu estou doido, porque não entendeu. Nem eu entendo. Porque pato é pato, galo é galo, boi é boi, porco é porco. Ou não é? Imagine o pato entrando no galinheiro. Ele olha para as galinhadas, tudo lá. Um pato rouco, mais ou menos. Sem vitamina C. Um pato assim. Um pato desfraldado mesmo. Um pato largado. Um pato sem vergonha. Ele entra lá e... É um pato corintiano. Certo? Então, veja lá. Veja bem. Esse pato, ele pensa que todo mundo é pato. E ele quer enganar. Ele diz assim, a natureza me entende. Não entende não. Você tá, pato, vem cá. Você está agora cocoricando aí, é? Então, você vem para a panela. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai mudar. Ele volta a ser pato.
Então, veja bem, você nasceu para ser filho de Deus, mas você não quer viver como filho de Deus, e acha que Deus te entende. Chegou um WhatsApp aí. Então, meu não é. Então veja só, alguém está mandando mensagem para nós aí. Algum diabo aí que está mandando mensagem para nós. Então, muitas vezes, Deus irá pedir de nós atitudes que concorrem com as nossas. Deus diz, você está enfrentando um problema, tá ok. Como é que você quer resolver? Do seu jeito? Mas não é assim. Se você age do seu jeito, você não me dá a chance de agir. Se você continuar agindo da sua maneira, eu não posso intervir. Então pare de se esforçar, pare de tentar agir do seu modo e aprenda os princípios, na minha palavra, adequados que se aplicam na situação em que você está. Quando Deus concorre contra nós, só existe duas opções: confiar nele ou rejeitá-lo. Mas não pense que Deus irá rir dos nossos erros. Pelo contrário, ele se entristece e não nos aprova. E não tem essa coisa, Deus me entende. Ou você é, ou não é. Ou você quer, ou não quer. Deus diz, eu coloco diante de vocês o caminho da vida e da morte. Escolham. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham. Ele aprova todo aquele que tem o desejo de viver uma vida correta. Isto é, o que é uma vida correta? Não é uma vida perfeita, sem erros, não. Mas a vida correta é aquele que dá a Deus o que é de Deus. Só isso. Você dá a Deus o que é de Deus. Você tem esta consciência e sabe quando não dá a Ele o que é dele. Quando nós falamos na vida de Abel, o que resultou a sua sinceridade, a sua vida de fé? Morte. Ele foi assassinado. Imagine um homem que foi aprovado por Deus, elogiado, e Deus permite que ele seja assassinado pelo seu irmão Caim. E não avisou nada. Pelo contrário, Deus falou com quem? Com Caim. Mas a Bíblia não diz que Deus falou com Abel. Você imagine se Deus fala com você hoje: não tome esse trem. Não tome esse trem. Não siga por este caminho. Você iria dizer: eu ouvi a voz de Deus audível. Você então o obedeceria? Duvido. Você não pode me garantir. Nem eu posso lhe garantir. Porque o nosso coração é doente. Nós somos interesseiros. Nós temos mais medo do que este mundo pode nos tirar do que de Deus.
Eu já vi gente dizendo assim, se eu vou viver pela igreja, então não vou ter comida, não vou trabalhar. Esse é o meio mais pobre. Vamos melhorar um pouco. Essa imbecilidade é saturnina. Se a outra é já jupiteriana, vamos pegar um outro do lado lá. Que também não tem nada, é gasoso, né? Então você imagina, uma pessoa sem conteúdo só pode pensar dessa maneira. A Bíblia diz, sou eu quem te dá força para alcançar riquezas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aquele que ele fecha, ninguém abre. Vocês já se cansaram? Ou eu posso continuar mais um pouco? Eu penso e acredito que Deus está falando com a gente. Então, a fé, em terceiro lugar, sempre lhe dará duas opções: confiar ou rejeitar o que Deus diz e pede. Veja lá, Jesus certa vez disse aos seus discípulos o seguinte, disse a todos, repare lá essa conjunção condicional aí, se, isso já logo vai dizendo o quê? Que tem uma condição aí pela frente, ou não é? Sim ou não? Então ele diz, se, pode ler comigo? Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Eu só vejo as pessoas falando assim, Jesus já ressuscitou, agora você não tem que... Como não tem que morrer? O ensino dele então não vale mais nada. Basta você fazer uma corrente, uma novena, você comprar água que veio do Jordão, que eu não sei qual é a nave espacial, só pode ser nave espacial que traz isso, não é possível. Eu não conheço uma empresa aérea que traga toneladas de litros de água de um rio. É só no Brasil que eu vejo isso, e quando eu estive em Israel agora, diz que o rio está secando, só pode ser nós, estamos bebendo tudo aqui lá. Agora, então veja só, você compra a pazinha, o tijolinho, a chave. Eu contei para você que o pastor estava preocupado. Ele falou, esta aqui é a chave verdadeira. Se vocês comprarem lá do camelô, ali na porta da igreja que vende mais barato, aquela chave não funciona, a que funciona é esta. Isso é verdade. É verdade. A campanha da chave. O camarada falou assim, ó, o pastor está vendendo muito caro a chave lá, eu estou vendendo mais barato. A turma começou a comprar no camelô. E o pastor diz, aquela chave é do diabo, essa é de Deus. É assim que está. É o óleo que cura tudo, é o óleo que unge o porco, que unge... Eu já vi pessoas que pegaram lata de óleo. Olha aqui, ó, lata de óleo. Já nem tem lata mais, né? Agora. Ele fala o frasco. E levou uns 10 na igreja. E o pastor orou pelo óleo. Nem azeite era óleo, era uma oração fraca. Se o pastor fosse bom mesmo, aquele óleo ia virar azeite na hora. Mas, olha lá,
Então, veja só. Ele orou pelo óleo. Aí, o homem saiu com aquelas coisas de óleo lá e chegou no quarteirão dele e começou a andar assim, ó, jogando óleo na calçada assim. Para proteger a vizinhança. Você imagina um moleque arteiro vem atrás e mete fogo naquilo lá. Então, olha onde está o misticismo, a loucura humana. Isso é próprio de povinho, de gente que despreza a educação, de gente que olha para um livro como seu verdadeiro inimigo. % dos brasileiros nunca pegaram em um livro. Ainda bem que o ex-presidente da República usa livros na prisão para fazer halteres. Foi a notícia que saiu. Então, pelo menos tem alguma serventia. Faça halteres, pilates. Então Jesus aqui lhe dá uma condição. Você quer me seguir? Qual é a primeira atitude? Aí você diz assim, bom, eu não queria que a situação continuasse assim, então tá bom, eu vou ficar nela, mas... Como é que Deus, você pensa que Deus vai trabalhar na sua vida? Não vai. Não vai. Porque você diz assim, tá bom Deus, então eu não posso tomar decisão, é para ficar puxando essa locomotiva? Eu puxo. Desgraça. O trem desgraçado, filha da mãe, lazarento. E vai andando. Você vai andando desse jeito. Aí você chega dentro dos amigos e fala assim, como é que você está? Ah, estou no inferno. Mas por quê? Ah, a gente vai na igreja, fica ouvindo aquelas coisas lá, depois fica com medo de tomar uma posição, mas fica aguentando essas coisas que eu tenho que ficar puxando, arrastando. Você tinha que estar feliz por estar fazendo a vontade de Deus. A prova de que você não está completamente satisfeito, de acordo com Jesus diz lá nas bem-aventuranças, é que você não tem sede e nem fome de fazer a vontade de Deus. Você não está fazendo. Você está tentando barganhar. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Plante injustiça e você vai receber injustiça. Eu vou sair desse emprego porque não aguento mais de patrão miserável. Aí alguém diz assim, você tem certeza que Deus quer? Agora eu sei que esse negócio de Deus quer, Deus não quer. Agora você me pôs na encruzilhada. Ué, mas é isso que o Evangelho faz. Coloca você na cruz. Deus mandou você sair? Não. Então eu fico. Desse jeito.
como é que você vai expressar a glória de Deus? E como Deus vai agir na sua vida? Nunca. Por isso, Jesus estabelece aqui, esquecer de si mesmo, estar pronto a negar a si mesmo e segui-lo. Ou seja, aprender com ele, como ele age naquela situação, e com alegria de alma. Por isso, você diz assim: eu não acredito, eu quero um evangelho que me dá muita alegria. Nós começamos aqui o verso 4 com a morte do Abel. Dá uma olhadinha lá nos versículos 32 e 38, se você está com o livro de Hebreus aberto ainda. Você está? Vamos ler? Vamos ler? Você vai ver o que Jesus vai fazer com esses corintianos aqui. Eu ainda mato essa Marlene ainda, viu? Então vamos lá. Veja o que diz aqui. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de quem? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Aí ele diz: pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Que maravilha, hein? Irmão, você está no problema, irmão, está no problema. Que ele fala: está no problema. Você está com problema. Você quer a benção? Então, saluta, porque Deus vai te dar vitória. Canta o hino. É vitória. É vitória. É vitória. É vitória. Eu era bom para dançar catira, hein? Mas veja lá. Pega aí que você vai dar a vitória. Toma o passo da fé. Mas esquece de ler o resto. Fizeram o que era correto. E receberam o que Deus lhes havia prometido. Isso significa o quê? Se você não fizer o que é correto e não viver de modo correto, você não vai receber nada. E se você quer se livrar dessa locomotiva só para se sentir livre, você não imagine quantas dezenas de locomotivas vão cair na tua cabeça. Porque além de Deus permitir que locomotivas velhas caiam na tua vida, Ele vai tirar todos os trilhos. Eu quero ver você arrastar. Então, diz, fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis, e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos. O que quer dizer isso? Frágeis, eram humanos. Mas se tornaram o quê? Fortes. Eram fracos, repare aí, mas se tornaram fortes. Por quê? Porque Deus lhes deu a competência.
Eles obedeciam a Deus e mesmo assim se sentiam fracos. Houve situações em nossas vidas em que nós obedecemos a Deus, mas ao mesmo tempo sentíamos medo. Ou não é verdade? E Deus nos fortalece. Você está obedecendo. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos. Que tristeza! De repente, aquela mulher, o marido velho morreu cheio da grana, e ela está em casa, e de repente bate na porta: querida, voltei. Os dentes ficaram lá na cova, ele ressuscitou, mas Jesus também não é obrigado a fazer todo tipo de milagre, né? Então, cheguei, querida, cheguei. Imagina. Então, veja lá. Outros, agora repare bem. Olha só, até aqui vai tudo certinho, né? Muita vitória, muita bênção, né? Morto que vem, é vitória, é exército que cai, é eu que... né? Agora, veja bem. Agora, olha o Geraldo, sem vergonha, Geraldo. Então, outros foram torturados até a morte. Ô, pastor, vamos deixar esse restinho para depois. Não, vamos agora. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros cerrados pelo meio. E outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Esse aqui é o evangelho da prosperidade? Essa turma mente. Eles não têm vergonha na cara. Engana o povo. São malandros. São comerciantes. Travestidos de carneiro ou de cordeiro. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Mas olha o que Deus diz: o mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Quer dizer que eu já vi pastor dizendo no rádio e na televisão: se você não recebeu, você não tem aprovação de Deus. Deus ama aquele que crê e recebe. Ou não é? Já ouviram isso? Sim ou não? Deixa eu ver. Quem já ouviu, levanta a mão aí. Passou o desodorante. Então levanta a mão aí. Tudo bem. Eles dizem assim: se você não receber a sua BMW hoje, é porque você não crê e Deus não está contente com você. E o que esse mentecapto este ausente do encéfalo, o que ele diria a este texto que nós acabamos de ler? Ele nunca leu. Porque o livro é seu inimigo.
A palavra de Deus é inimiga. Quando Deus pede para você fazer uma coisa, e o que Deus pede é seu concorrente, você fica triste porque você diz: não é isso que eu queria ouvir, não é isso que eu queria para a minha vida. Não é. Não é. Às vezes, eu me sinto cheio de graça. Veja, por que você acha que Deus é teu inimigo? Um pai pode odiar seu filho a ponto de querer vê-lo morto. Você não ama o seu filho? Você não quer vê-lo bem? Você não luta todos os dias, se esforça para que ele estude, se prepare, para que ele seja melhor do que você. Você acha que Deus não faria o mesmo? Não que seríamos melhores que Ele, nunca. Mas você acha que Deus não quer nos dar melhor? Jesus disse: vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Essas pessoas, mesmo sendo pobres, cerradas ao meio, foram aprovadas por Deus, porque tiveram fé. Então a fé às vezes traz sofrimentos. Se você está dizendo assim: mas eu vou lá na escola, meus amigos, meus colegas na escola, no trabalho, eu não aguento mais esse negócio de igreja, porque eles ficam zombando de mim. O que você quer? Entenda, tenha consciência de que a fé o torna propriedade de Deus, e não mais dono de si mesmo. Deus o chamou para que você viva para a sua glória. O que é viver para a glória de Deus? Que através da sua vida Deus mostre a sua bondade, misericórdia, poder e os seus propósitos. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que o mundo, vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A fé de Abel mostrava todas essas coisas, mas ele sofreu. E você diz: eu leio a Bíblia, eu amo a Deus, eu oro, e Deus, olha o que Ele me faz. Eu era rico, agora estou ficando pobre. Irmãos, eu tinha saúde, agora não tenho tanto. E deixei de ser. A minha alma continua a mesma. Mas a cada dia se renova no Senhor. Olha quanto tempo eu estou com vocês aqui. O estoque já deveria ter acabado, mas a cada dia o Senhor me dá mais, porque o Senhor é abundante. Imagine um moço de fé, um homem de fé aprovado por Deus, sofreu pelo ódio de seu irmão. Deus elogiou a fé de Abel. Mas não era plano de Deus
permitir que ele vivesse. Deus queria levá-lo para a eternidade. Talvez alguns vão morrer em cima de uma moto, outros no ônibus, outros num avião. O ano que vem estaremos em Portugal, se Deus quiser, e se o avião cair no Oceano Atlântico? Alguns maridos vão ficar felizes. Imagine você se agarrando na Ilha Trindade, com aqueles tubarões passando do lado. E você grita: Deus, onde tu estás? Ele fala: aqui, em breve você virá. E então você diz: que felicidade! Os que vivem pela fé sofrem e até morrem por causa dela. E eles não são dignos de pena e de dó. Dignos de pena e de dó são pessoas materialistas, egoístas, cheias de vaidades pessoais, vazios e de sonhos carnais. Estas são as pessoas que nós temos que ter pena e dó. Aqueles que morrem pela sua fé são exemplos de homens e mulheres corajosos que devem ser seguidos. É triste ver pessoas que há anos ficam dentro de igrejas com uma vida acomodada, sustentando uma fé falsa, e a prova é que são infrutíferos, pois não vivem para a glória de Deus. Eles não mostram a bondade, a misericórdia, o poder, nem os planos de Deus a ninguém. Anos e anos dentro de uma igreja e não conseguem explicar a sua fé. O que acontece com esse tipo de gente? Eles não creem mais. Eles acreditam, mas não confiam, porque seguem os seus próprios caminhos. Confesso que eu não gostaria de estar na pele deles quando tiverem que comparecer perante o Senhor. Enquanto aqui foram arrogantes, relapsos, negligentes, viveram de modo indiferente a tão grande salvação eterna. E eu termino nesta noite com esse pensamento, com essa proposta. Como Abel, adore a Deus, ame o Senhor, despreze a filosofia mundana e dê a Ele o que é dele. Deus nos chamou não para sermos reis neste mundo. Eu já vi hinos dizendo assim: eu sou filho de um rei. Eu também sou. E esses coitados aqui, coitados não, esses valentes que foram cerrados ao meio, que foram pobres, que não tinham nada, foram o quê? Filho de quem? Também são filhos do rei. Você é filho do rei. Independente se você é rico ou pobre. Deus o chamou para ser um adorador. E o adorador sempre dá a Deus o que é de Deus, antes de exigir alguma coisa. Porque o termo adoração vem da imagem de um cachorro que lambe a mão do seu dono. Sempre que você pensar, eu tenho que ser um adorador, você tem que imaginar que esse termo hebraico vem da imagem de um cachorro que lambe a mão do dono. Quando o dono chega, o cachorro fala assim:
chegou, parece a minha mulher. Chegou onde estava. Liguei, não atendeu. Hoje a Denise e eu estamos felizes porque nasceu a nossa netinha Gabriela. Tá tudo muito bonitinha. E também a família do Gleiber, nasceu o Henrique. O Gleiber, Otávio Henrique, gente. Qual é o problema? Então, veja só. Que maravilha, o Glebe e a Sandra, nasceu o netinho deles, né? Da Larissa, filha. Então, que Deus abençoe. Vou dar uma ligadinha lá para ele. Ô, Glebe, tá bom? Agora você é vovô e tal, hein? Então, veja lá. O que eu estava falando? O cachorro. Não sei por que esse negócio de fazer conversa de cachorro, eu lembrei do Glebe, né? Então, aí, veja só. O cachorro, o dono chega, ele não fala, onde você está? Eu liguei. Não. O cachorro, a primeira atitude quando vê o dono, mesmo esfomeado, é alegria. Ele abana o rabo. Teve um camarada que ele cortou o rabo do cachorro dele a sangue frio na casa. Pegou o rabo do cachorro e facão e crau! E o cachorro saiu arrastando e ficou uns 20, 30 minutos gritando. E a mulher gritando: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Esse cachorro veio para a casa dele, da casa da sogra. E toda vez que a sogra vinha lá, o cachorro abanava o rabo. Então ele não queria ver sinal de nem é uma alegria quando a sogra chegasse lá. Então, foi meia fraca, mas tudo bem. Então, ele não queria ver nenhuma alegria naquela casa quando a sogra entrasse lá, ele cortou o rabo do cachorro. Então, o cachorro, quando vê o dono, ele se alegra, abana o rabo, ele sente saudade, ele presta consideração, respeito, amor. E quando o dono abaixa, ele lambe. E se você não der nada, ele continua sendo seu amigo. Isso é o adorador. É dessa imagem que foi retirado o termo adoração. Por isso, nosso texto nos diz que, por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Assim é a vida do adorador. Quem já teve um cachorro, nunca esquece do amor. Eu tive muitos. E tenho vontade de ter outros, mas agora não quero mais. Porque eu não tenho condições de dar toda a atenção que eu gostaria. O meu último sentava no meu pé, eu estudando a Bíblia, ele no pé, eu ia orar, ele no lado, onde eu ia, ele estava embaixo. O André via isso. Eu entro e não vejo. Meu coração sente saudade da sua amizade, do seu carinho, da sua fidelidade. Deus tem saudade de nós, do nosso carinho, da nossa alegria. Tem gente que não tem saudade de Deus. Então essa vida não fala nada,
A vida de Abel fala, mesmo morto, por causa dos seus atos. A sua morte representa o quê? A morte de Jesus. Abel foi injustiçado, Jesus também foi. Por aqueles que odeiam a Deus, o mundo, um sistema filosófico que se opõe à verdade e aos princípios de Deus. Não é à toa que Jesus disse: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, isto é, bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Sigam o meu exemplo sobre como eu o venci. Olhem para mim e vocês vão ver como vocês vencem o mundo. A fé nos foi dada para vencermos o mundo que se arraiga em nós. A fé não foi dada para você exigir de Deus alguma coisa, mas a fé foi dada para que você se desgarre do mundanismo e se apegue com Deus. Pois o apóstolo João, que velhinho, foi exilado para uma ilha, e não ficou lá com cara emburrada, mas buscando a Deus, Deus lhe deu o livro do Apocalipse. E ele escreveu o seguinte em 1 João 2,15: não amem, isto é, não acolham, não respeitem, não se satisfaçam com o mundo, não se satisfaçam contra aquilo que é contra Deus, nem as coisas que há nele. Aí vem a condição: se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Por isso, meu irmão, quem vive pela fé, ama a Deus, vive por Ele e morre nele. Quem vive pela fé, não vive pedindo, mas a sua vida se transforma numa doação constante a Deus, porque confia no seu Criador, no seu caráter, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia e no seu poder. Quem vive pela fé não exige nada de Deus, mas dá a Ele o que é dele, ou seja, o que Deus quer. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tenho